Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós estudaremos artes no primeiro período e depois português. Então, que a gente tenha uma ótima semana de aula, tá bom? Vamos lá. Pegue seu caderno de português para começarmos a colocar a rotina de hoje. Hoje é segunda-feira. Canoas, 11 de maio de 2020. Vamos iniciar com artes. Vamos pular uma linha, escrever boa tarde aqui. E aqui vamos escrever artes. Pois bem, pode dar um pause no vídeo escrevendo. O que nós iremos fazer em artes? Nós já aprendemos lá em geografia, né, em história também, sobre os bairros, né? Tem bairros industriais, com muitas indústrias, bairros residenciais que predominam as residências, né? Casas, edifícios, apartamentos. Tem também os bairros comerciais, né, que predominam as lojas, né, o comércio, e os bairros mistos, onde tem duas ou mais, né, dessas características num bairro só. Então, hoje nós iremos fazer uma paisagem de um bairro, né, um desenho, mas utilizando as figuras geométricas. As principais, quais são elas? O triângulo, o quadrado, o retângulo, pode ser na vertical também, né? E o círculo. Então, você pode pegar uma folha aí na sua casa. Se você não tiver folha A4, pode inclusive ser uma folha de caderno. E você irá desenhar usando somente estas formas geométricas, ok? Você pode desenhar e se você tiver disponível aí uma folha colorida, aqui tem um exemplo, ó, gente, de uma casa, ó, usando somente formas geométricas, ó, tem o sol com os triângulos, tem uma casa aqui com a porta é um retângulo, o telhado é um triângulo, ó. Então, se você optar por fazer um bairro residencial, você pode fazer uma casa assim. Aí você pode desenhar um retângulo, né, na vertical, olha, um retângulo na vertical para fazer um edifício. Lembre-se, gente, é necessário que você tenha régua, tá bom? É melhor fazer com régua. A prof fez aqui no quadro sem régua, mas não fica bom. Com régua fica melhor. Se você tiver folha colorida e quiser, além de pintar o seu desenho, você quiser colar, você pode também. Por exemplo, prof, eu desenhei uma casa e de repente eu posso colocar aqui, eu recortei um triângulo, um quadrado, posso fazer colar na minha casa. Pode, fica bonito também. Você pode recortar, ó, vários itens, se você tiver, não é obrigatório, tá? A atividade é um desenho, mas se você quiser inovar, você pode, ó, fazer uma árvore, alguma coisa assim parecida, ó. Você pode recortar, ó, aqui tem um retângulo grande, ó, pode fazer um edifício, colar uns quadradinhos para fazer as janelas, né? Você pode colar também, ou somente desenhar com a sua régua e pintar, tá bom, gente? Aqui tem uma paisagem com colagem, ó. Com árvores, até um carro, ó. Mas a nossa atividade de hoje é desenhar e pintar um bairro utilizando as formas geométricas, tá ok? Estas principais aqui, que são 4. O prof vai colocar então aqui artes. Desenhar uma paisagem
vou colocar entre parênteses assim um bairro, tá? O que tem num bairro? Pode ter árvore, pode ter lá em cima o sol, pode ter casas, apartamentos, pode ter indústrias, pode ter comércio, né? Bairro. Utilizando, eu vou ter que apagar aqui, depois a prof desenha de novo. Utilizando as formas geométricas. Então, a atividade de hoje é essa. Utilizando formas ou figuras geométricas. Ok? Utilize régua, tá bom? Não esqueça da régua. Quais são as formas geométricas principais? O círculo, o triângulo, o quadrado. Ó, sem régua não fica muito bom. E o retângulo. O retângulo pode ser na vertical ou na horizontal, tá bom, gente? Bom trabalho, depois mostrem para a prof, tá bom? Agora vamos seguir para português. Abra seu livro na página 74, ou lá no plural, a prof já deixou aberto. O caderno de português você já colocou a data, né? Você pode continuar escrevendo a rotina abaixo. Então, em português, nós iremos estudar o livro, página 74 e 75, que é a continuação dos nossos estudos sobre reportagem. Nós não encontramos apenas nos sites, né? Em sites as reportagens. Nós encontramos também em jornais. Na última aula, nós vimos dois exemplos ali, né? De capa de jornal, e onde tinha escrito "Os craques decidem", estava em destaque com letras maiores, inclusive uma colorida, que era a que mais nos chamava a atenção, né? No outro jornal estava escrito o aniversário de 60 anos da cidade onde bate o coração do DF, que é Distrito Federal. Essa mensagem estava destacada com letras maiores em negrito. Era a que mais nos chamava a atenção, não é mesmo? Então, aqui, o prof pegou um jornal, ó, o Diário de Canoas. Ó, e aqui, a frase que mais nos chama a atenção, que está em destaque, é essa aqui, ó. É a que está com as letras maiores, né? E em negrito, que diz assim: "Como é bom ser solidário". Olha só. Tem muito mais frases e coisas escritas nesse jornal, mas a que nos chama mais atenção quando primeira vez que a gente pega esse jornal é essa aqui. E então a gente pode chamar, agora nós iremos estudar o livro. Quando tem uma frase em destaque na capa de um jornal, nós chamamos de manchete. Manchete. Então, a manchete deste jornal aqui que a prof tem é essa aqui: "Como é bom ser solidário". Essa é a manchete. Naqueles jornais que a gente estudou, a manchete era "Os craques decidem". Essa era a principal. Por quê? Porque os editores, né, do jornal, eles consideram que essa matéria, né, e essa reportagem é a mais importante do jornal inteiro e que vai fazer com que o público se interesse, tenha curiosidade, compre o jornal para se informar. Então, a manchete é aquela primeira mensagem que chama a atenção do leitor, ok? Então, lá na página 74 diz assim: "Na primeira página do jornal", pode abrir no plural, gente. "Na primeira página do jornal, algumas frases são escritas com letras de tamanhos diferentes para chamar a atenção do leitor. Uma dessas frases destaca-se por estar escrita com letras maiores e é conhecida como manchete. A manchete
apresenta a informação que é considerada pelos responsáveis do jornal como a mais importante daquela edição, conforme o prof já havia dito. Então, número 5 diz assim: reúna-se com um colega e observe novamente a primeira página do jornal que vocês analisaram na página 3, no exercício 3, na atividade 3. Qual é a manchete deste jornal? Muito bem. Então, se vocês têm um jornal em casa, vocês olhem novamente esse jornal, né? E veja qual é a manchete desse jornal. Letra B. Há alguma imagem acompanhando a manchete? Se houver, o que ela mostra? Nesse jornal da prof aqui, com a manchete, não tem uma imagem, porque essa imagem aqui não diz respeito a essa manchete, diz respeito a essa menor aqui embaixo. Então, nem sempre a manchete vai vir acompanhada de uma imagem. A maioria das vezes vem, mas dessa vez aqui não veio. Vamos lá. Letra C. Pela manchete, que assunto vocês acham que será tratado no texto? No jornal que vocês têm em casa. Se não tiver, tudo bem. Número 6. Faça uma lista de alguns assuntos que você acha que podem aparecer em um jornal. Depois, compare sua lista com a de um colega. Sugestões, o que a gente pode encontrar numa reportagem de jornal? Esportes, né, sobre política, sobre a previsão do tempo, sempre vem, sobre economia, cultura, turismo, entretenimento. Folheiem um jornal. Que assuntos vocês listaram aparecem nele? Então, aqui vamos folhear esse jornal aqui. Vamos ver se tem um pouquinho sobre previsão do tempo. Já tem, ó, gente. Previsão do tempo, tem aqui. Aqui a manchete do jornal já está aqui escrito. Até apareceu a prof ali, ó, ali no meio. O que mais que tem? Vamos ver. Tem classificados, né, de compra e venda. Ó, muito bem. Ó, indicadores econômicos tem, economia tem. Política também tem, olha ali em cima, ó. Cadastro biométrico para as eleições. Ó, tem muita coisa, então. Esportes, deixa eu ver se tem esporte alguma coisa. Acho que nesse aqui não tinha. Tem sobre o social. Então, nesse aqui apareceu sobre previsão do tempo, sobre política, né? Sobre economia. Vamos lá. Saber como um jornal é organizado ajuda o leitor a procurar e a selecionar os textos que quer ler. Todo jornal é estruturado em partes, por assunto. Essas partes são chamadas de seções ou cadernos. Ok, gente? Número 8, na página 75, diz assim: os títulos de notícias e reportagens são muito importantes em um jornal, pois despertam o interesse do leitor pela leitura. Leia os títulos de uma mesma notícia publicada por diferentes jornais. Olha ali, pai cria aplicativo para filha com dano cerebral e vira referência no mundo. O segundo jornal, a mesma notícia publicou assim: pai cria aplicativo para se comunicar com a filha que tem paralisia cerebral. E a última mesma diz assim: pai cria aplicativo para se comunicar com a filha portadora de paralisia cerebral. Letra A. Agora, reúna-se com um colega e comparem os títulos acima. Depois, completem o quadro seguinte. Então, aqui, abaixo de cada uma dessas manchetes, dessas notícias, ó, tem o nome do jornal. Então, a primeira coisa que vocês irão fazer é colocar o nome do jornal. Ah, não, já tem ali. Daí, quem? É a mesma notícia, então é o pai. Faz o quê? O que o pai faz? Para quem e para quê?
Muito bem. Para se comunicar com a filha que tem paralisia cerebral. Letra B. Os títulos são bem semelhantes nesse caso, né? Você nota alguma diferença entre eles? Se sim, qual? Converse com os colegas e o professor. Então, os títulos são semelhantes, mas não são iguais, porque depende de quem está escrevendo e publicando, né? Então, o que a gente pode perceber ali, gente, que na primeira notícia, que é essa daqui, ó, eles dizem que o pai vira referência no mundo. Nos outros, eles não colocaram isso. Então, para mim, agora a minha opinião, a primeira notícia me chama mais atenção, porque eles disseram não só que o pai havia criado o aplicativo para ajudar a filha com dano cerebral, como ele vira referência no mundo. Então foi algo muito importante, não foi simples. Desculpa. Não foi um simples aplicativo, ele virou referência no mundo porque foi um aplicativo muito importante, né? Interessante. Então é isso por hoje. Páginas 74 e 75, façam com atenção. Qualquer dúvida podem chamar a prof, tá bom? Super beijo e tchau, gente. Até amanhã.